Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cobrador de impostos, Mateus respondeu com entusiasmo ao chamado de Jesus. A ele é atribuída a autoria de um dos 4 evangelhos, no qual se destacam as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, as parábolas sobre o reino e o juízo final. O exemplo desse apóstolo nos motive a seguir a Cristo com fortaleza, coragem e determinação. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu, e foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Mateus era cobrador de impostos. Ao chamado de Jesus, responde prontamente. Admirável é seu desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida, para a qual
convida muitos colegas de profissão. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome. É o evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o evangelho do Sermão da Montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. Escrevendo para judeu-cristãos, insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. Nos relatos de Marcos 2, 13 seguintes e Lucas 5, 27 seguintes, o mesmo cobrador recebe o nome de Levi, mas aqui ele é chamado de Mateus. Daí a antiga tradição supor que Mateus tenha dois nomes, Mateus-Levi. Os cobradores de impostos eram mal vistos, pois além de muitas vezes serem desonestos com os impostos, estavam sempre em contato com pessoas impuras. Logo, eles também eram considerados impuros. Ter uma pessoa dessas entre os discípulos de Cristo, segundo os fariseus, contaminaria a todos. Comer era um ato extremamente seletivo no mundo judaico. O que comer e com quem comer. Observando as leis e as tradições dos antigos, os mestres eram seletivos. Jesus passa por cima de tudo isso. Senta à mesa com Mateus e com os demais impuros e come com eles. Isso provoca a incompreensão dos ortodoxos. Jesus está mais preocupado com a misericórdia do que com leis e tradições. Afinal, a comunidade cristã busca os pecadores e os alcança, mas não consegue alcançar os autossuficientes diante de Deus. Moral da história: Jesus não exclui ninguém, mas só os humildes aceita seu convite, como Mateus. Oremos. Senhor, agradecemos pelo dom que temos e, em retribuição ao amor recebido, queremos colocá-lo à disposição, servindo e ajudando a construir uma igreja melhor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.